Olá pessoal, aqui é o professor George de novo. Na aula passada a gente falou um pouco sobre dilatação térmica dos sólidos, né? No qual eu apresentei para vocês as três fórmulas ou equações, né? Para a gente trabalhar a dilatação térmica dos sólidos. Lembrando que a gente tem três tipos de dilatação, dependendo do nosso ponto de vista ou o que a gente queira medir, né? Que no caso, se a gente tem um objeto muito comprido, a gente se interessa mais pelo comprimento, então a gente vai ter a dilatação linear. Se a gente tem um objeto que é uma área, né, como uma janela de vidro aqui que a gente vai ver nesse exercício, a gente tem a dilatação superficial, dada por essa fórmula. Se a gente tem um volume, né, e a gente quer calcular a variação de volume em detrimento da variação de temperatura, a gente tem a dilatação volumétrica, que é dada por essa outra fórmula. Então vamos resolver aqui esses três exemplos para a gente ver como é que a gente aplica na prática a dilatação térmica dos sólidos, beleza? Então imagina aqui que nesse primeiro, ó, eu tenho uma barra de ferro, tá? Que ela tem um comprimento inicial L0, ela tem uma variação de temperatura, ou seja, eu coloco um objeto esquentando ela, né? Aquecendo ela, dando calor para ela, e ela vai variar um ΔL, né? Uma variação de comprimento que eu vou ter que calcular, que eu vou ter que descobrir, tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Eu aplico a minha equação, né? ΔL, variação de comprimento, é igual ao alfa do material, que aqui no caso é o alfa do ferro, que vale 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse aqui é a unidade do coeficiente de dilatação térmica, tá? E a minha variação de temperatura devido a eu ter colocado o objeto em contato com alguma fonte de calor, tá? Que no caso foi 30 graus, ou seja, ele estava numa temperatura, ele aumentou a partir dessa temperatura 30 graus, tá? Como é que a gente usa isso? A gente vai aplicar a fórmula diretamente, né? Então a gente vai saber que o nosso ΔL é igual ao meu alfa, que vale 11 vezes 10 a menos 6, vezes o meu L0, quem é o meu L0? 2.000 milímetros. Pessoal, recomenda-se que sempre use o SI, beleza? Para que a gente tenha os valores em metros, a não ser que a questão peça os valores em outras unidades, mas mesmo assim, recomendo que vocês coloquem tudo no valor SI e depois transformem no final, tá? Então, 2.000 milímetros é 2 metros, tá? Vezes a variação de temperatura, que é 30 graus. Muito bem. 2 vezes 30, 60. 60 vezes 11, 660. Então, a gente vai ter que o meu ΔL vai ser igual a 660 vezes 10 a menos 6 aqui metros, tá? Ah, professor, mas esse ficou meio estranho, né? 660 vezes 10 a menos 6. A gente pode arrumar, né? A gente pode tirar a potência de base 10, lembra lá da aula da potência de base 10. Se eu tenho 10 a menos 6, eu vou andar a vírgula a partir daqui 6 casas para lá, né? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter 0,1, 2, 3, 66 metros, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui equivale a 0,66 milímetros. Ou seja, uma coisinha muito pequena, né? Um pouquinho mais da metade de 1 milímetro, tá? Então, vocês já percebem logo de cara que no processo de dilatação, os objetos eles dilatam muito pouco, com uma variação de temperatura até razoavelmente alta, né? 30 graus de variação de temperatura. Muito bem, vamos prosseguir então. Aqui no segundo caso, pessoal, a gente tem a dilatação, um caso de dilatação superficial, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma janela de vidro, no qual ela tem uma área inicial, A0, e eu aqueço ela, variando ela de temperatura 50 graus. Ela vai crescer, ela vai expandir, né? Vai dilatar, aumentar de tamanho. E essa variação de área, né? Essa areazinha aqui, ó, que eu vou pintar de azul, eu posso calcular ela utilizando a minha equação da dilatação superficial, tá? Então, meu ΔA, que é a variação de área, vai ser o meu coeficiente de dilatação térmica beta do vidro, que vale 16 vezes 10 a menos 6, vezes a minha área inicial, que é 2 metros quadrados. Lembra que área é dada em metro quadrado, tá? E vezes a minha variação de temperatura, que no caso aqui foi 50 graus. Beleza? Como é que eu multiplico essas potências? Lembra lá da aula, tá? Quem está na dúvida, volta lá na aulinha sobre potência, tá? Então, 2 vezes 50, 100. 100 vezes 16, eu vou encontrar aqui, a minha área é
1.600 vezes 10 a menos 6. Arrumando isso aqui, né? Ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0016 metros, tá? Aí é a mesma coisa, tá, pessoal? Se vocês quiserem passar para milímetro, metros quadrados, tá? Aqui o resultado é metro quadrado, porque a gente está calculando uma área. Quiser passar para milímetro quadrado, mesma coisa, tá? Você vai voltar o zero aqui e vai encontrar. Mas vamos deixar o resultado em metro, porque é a unidade do SI, beleza? E nesse último caso aqui, pessoal, a gente tem a dilatação volumétrica, ou seja, tem um volume, imagina um cubo, um dado, alguma coisa do tipo, tá? No qual ele tem um volume inicial, eu aqueço ele, coloco calor nele, ele dilata, né? Aumentando o seu volume, tá? Então ele cresce para todos os lados, né? É 3D isso aqui, tá certo? E aí a gente vai calcular então a variação de volume, que é essa parte amarela aqui, tá? A variação de volume dele vai ser o meu gama do alumínio, que nesse caso é um cubo de alumínio, tá? Esse gama, lembra que sempre esses coeficientes eles são tabelados, tá? Então você vai ter uma tabela lá que vai dizer qual é o coeficiente de dilatação do material, beleza? Vai ser então o gama do alumínio, que é 72 vezes 10 a menos 6, vezes o volume inicial, né? Que é 0,5 metros cúbicos, lembra que volume é dado em metro cúbico, tá? Vezes a variação de temperatura, que é 150 graus Celsius, tá? Percebe que eu estou sempre usando, né, um coeficiente em graus Celsius e a variação de temperatura em graus Celsius, tá? Se vocês pegarem uma tabela lá com coeficiente em Kelvin ou Fahrenheit, vocês vão ter que usar uma variação de temperatura correspondente a esse valor, tá? Mas como a gente está trabalhando no SI, novamente, sempre as unidades no SI, tá? Então vamos fazer aqui, ó, 0,5 vezes 150 vezes 72 dá igual a 5.400 vezes 10 a menos 6, tá? Novamente, ó, eliminando essa potência aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter 0,0054 metros cúbicos, tá? Essa vai ser a variação de volume desse bloco. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Esses exercícios são bem úteis aí para quem está pensando em fazer vestibular. E até a próxima.